Estamos de volta no quadro Conexões. Hoje a gente vai bater um papo muito especial com ela, que é aqui da casa. Ela é muito chique, né, pastora Vânia? Fala um pouquinho dela. Ela é aí. demais, ela é maravilhosa. Nós somos padrinhos de casamento dela e do Ricardo. Então não é coisa simples a nossa convivência, o nosso amor, uma aliança, uma lealdade. A gente já passou por vários períodos juntos aqui na casa de oração e eles estão sempre juntos com a gente. E uma coisa muito bonita da Lucimara é que ela vai crescendo profissionalmente, as atividades dela aumentam, mas ela não deixa o ministério dela, não deixa a família, e ela está sempre aqui servindo na casa. Então, estou muito grata ao Senhor pela sua mentalidade, Lucimara, e você tem tudo a ver de estar aqui hoje nesse programa, dessa semana que a gente está falando exatamente sobre isso. Seja bem-vinda conosco, vamos lá? Então, palminhas para ela. Bem-vinda, Lucimara Correia. Obrigada a todos vocês, obrigada. Gente, tão bom assistir vocês, hein? Não é bom? Que bom. Muito bom, muito bom. Eu não consigo assistir durante a semana, mas uma alegria só. A Paulinha é a menina dos corinhos, né? Você já percebeu, né? Se der uma deixa aqui, ela canta e canta. Lucimara, mas você não dá para acompanhar os programas, mas assim, tem sido muito rico, sabe? Muito forte. Estamos trabalhando transformação da nossa mentalidade, mostrando o fluxo da riqueza, da prosperidade do reino. É impossível a gente falar de vida no espírito e nós sermos gente pobre, gente que vive mais ou menos, não é verdade? É verdade, mas eu assisti e pratiquei ontem. Uau, mostra aí, cadê essa? Ó, minha nota aqui, ó. O Márcio mandou à noite pro Ricardo um euro, mas eu tô com a minha notinha aqui, R$100 com a declaração. O que você escreveu? O que você escreveu na sua nota? Eu escrevi assim, ó. Eu atraio e recebo toda a riqueza que Deus tem para mim. Eu sou próspera em tudo e sou grata. Eu sou grata por tudo que recebo e pelo fluxo de dinheiro que vem para mim. Gratidão. Amém. E assim, Amém. Lucimara, nós estamos quebrando crenças limitantes que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não é bom, que quem tem muito dinheiro fica soberbo, quem tem muito dinheiro. E a gente precisa entender que as riquezas se manifestam através do dinheiro mesmo. Então, não tem como. Não, eu estava assistindo esses dias um rabino, né? E ele fala o quanto que os judeus têm medo da pobreza. Uau! Os judeus têm medo da pobreza. Então, os judeus, ele fala que o dinheiro é uma fagulha divina que Deus deixou para que a humanidade se desenvolvesse. Então, o dinheiro é uma bênção, não é maldição, é uma bênção. Por isso que os judeus são as pessoas mais prósperas, né? Que tem os homens mais ricos do mundo, são os judeus, porque eles têm essa visão, essa relação com o divino e com o dinheiro. Eles sabem quem é Deus, mas sabem o valor que o dinheiro tem. Porque sem dinheiro as coisas ficariam muito difíceis, né? De acontecer, o mercado, tudo. Então, sim, é importante. Você está na Secretaria da Economia, não, do Desenvolvimento, e lidando com empresários, lidando com a finança da cidade. Gente, não tem como a gente avaliar as coisas se não for através da economia, através dos índices, através do fluxo de dinheiro, né? Não tem como. Não tem como. A gente mede uma população e a riqueza dela através do PIB, né? Produto Interno Bruto. E isso é a riqueza. Os investidores internacionais olham para o país através da riqueza que aquele país produz, através do volume de dinheiro que aquele país tem internamente. Então, é importante, sim, pensar em dinheiro, falar em dinheiro. O Vitor, meu filho menor, ele tem um porquinho desse tamanho aqui. Aí, esses dias eu peguei um porquinho dele pesado. Não é para abrir. Então, assim, essa visão, né, de que a gente precisa ensinar as crianças, sim, e elas entenderem que o pouco é necessário para se juntar.
Porque às vezes a pessoa acha que só quando ela tiver muito dinheiro que ela vai juntar, ela não vai saber administrar quando ela tiver muito, né? Ser fiel no pouco, a palavra de Deus diz. Inclusive, Lucimara, na Universidade da Família tem o curso Crown para crianças. Vamos trazer ele para a oração, hein? Para ensinar sobre o dinheiro. Inclusive, também, esse exercício que nós estamos fazendo com a nota, eu estou mostrando que a gente é um imã, que a gente pode fazer os imãs. Faça os meninos, faça ele que tem um porquinho, já também, que ele tenha a nota dele, que ele escreva, porque ele vai crescer próspero, ele vai crescer aberto, né, às riquezas que o Senhor tem para a vida dele. Então, vamos aproveitar os pais e ensinar. Isso mesmo, é muito importante. E começa de pequeno, né? Treinando, e tudo que você ensina de pequeno, quando a criança crescer, ela não vai se desviar daquele caminho. Então, ela vai entender a fazer uma boa gestão financeira. Isso, na cultura do nosso país, pastora, não é muito visto, né? Eu sou especialista em educação empreendedora. A gente, quando estuda empreendedorismo em outras nações, isso é muito comum. A gente assiste desenhos antigos que vê lá no período das férias, as crianças do verão, as crianças colocando lá na beira da garagem, né? Abre a garagem, faz as vendas do que ela tem e coloca lá a barraquinha para vender o quê, Paula? Para vender o quê? Será? O quê? O que as crianças lá nos Estados Unidos colocam nas férias, coloca lá uma mesinha e ela vende o quê no verão? Não tem noção. Não tô lembrada, perdi essa aula. Limonada. Limonada com sabor de tamarindo e gosto de limão. Que legal! Verdade. Yes. A Paula assiste muito Chaves. Verdade. Mas nos Estados Unidos, você vê lá os desenhos, nas férias as crianças começam a vender refrescos. Porque elas financiam as férias dela, o que elas vão gastar durante as férias. No Brasil, a cultura meus filhos estão de férias, onde que eu vou levar eles, o que eu vou fazer. Então, os pais financiam muitas vezes os passeios dos filhos, não colocando nos filhos essa responsabilidade, né? Essa autorresponsabilidade. E é muito importante a gente ensinar, porque, por exemplo, países desenvolvidos, as pessoas na escola é ensinada a ser muito competitiva, sim, e tem o desejo de alcançar o seu 1 milhão. No Brasil, isso não é falado. Né? Então, assim, por que poucas pessoas alcançam 1 milhão? Porque não é ensinado desde pequeno que ela tem que ter um alvo, um objetivo, né, para alcançar. Então, quem não sabe para onde está indo, né? Se perde muitas vezes, não chega em qualquer lugar. É verdade. Ô, Paulinha, você me acompanha com o horário que eu tô sem aqui, tá bom? Lucimara, você tem prosperado, o Ricardo tem prosperado, mas a mudança de mente, a mudança de comportamento, de atitude, ela é fundamental. Isso a gente sabe e a gente está trabalhando isso. Mas os tesouros, hoje nós estamos falando de tesouros escondidos, está assim, ó, debaixo dos nossos pés. Não está longe, não está à volta. Está lá, tão distante, não está aqui muito pertinho. E você, justamente trabalhando com empreendedorismo, você acaba mostrando para as pessoas, tá aqui, agora você vai mover com isso e fazer isso funcionar. Isso. Dentro da área de desenvolvimento, nosso principal propósito é enxergar oportunidades futuras, né? E trazer essas oportunidades. Buscar, por exemplo, alternativas para que os empresários de Franca enxerguem outras oportunidades. A gente tem aí muito claro, né? As pessoas às vezes querem ficar na mesmice, querem o mesmo resultado fazendo a mesma coisa. Isso não dá certo. Se a gente quer um resultado diferente, a gente precisa começar a fazer coisas diferentes. Então, enxergar quais são as oportunidades que existem, não apenas enxergar, mas ter iniciativa diante das oportunidades que aparecem. Então, esse é um comportamento empreendedor. Enxergar oportunidades e ter iniciativa. Não basta eu enxergar uma oportunidade, mas eu preciso agir diante das oportunidades que eu tenho. Às vezes uma oportunidade vem através de uma ideia, às vezes a oportunidade vem através de um convite e a pessoa não resplandece diante daquilo. A senhora trouxe a frase, eu vi que a Romilda até comentou aí, o levantar é a nossa parte.
né? E resplandecer é a nossa missão. Nós precisamos levantar diante daquilo, né? Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. E eu pensei muito nesse versículo, quando a Paulinha falou sobre José, que José, em todo momento, ele se levantou. Ele não ficou prostrado diante das circunstâncias ou diante da situação. Ele foi luz no meio da prisão, num lugar muito difícil. Ele se levantou ali, ele deu resultado ali, fez a luz dele brilhar ali perto daquelas pessoas, mas ele também se posicionava, né? Então ele diz assim, ó, quando chegares na presença do faraó, não esquece de mim. Então isso é muito importante, é fazer resplandecer, é fazer a sua luz brilhar, chegar a outros lugares, não se esconder, realmente se apropriar de que é merecedor disso, né? Uau! E é bem isso mesmo, é se sentir merecedor. Eu não sou nada sem Deus, mas Deus precisa de mim para se mover. O Gustavo trouxe isso mais cedo, né? Então, se levantar é se apropriar do que Deus nos deixou. Eu mereço, a graça dele me alcançou e eu vou realmente brilhar, né? Então, que legal. É agir diante das oportunidades, porque elas sempre vão aparecer. José poderia não ter agido diante da oportunidade quando viu que o sonho se concretizou ali na cadeia pro copeiro, né? Ele poderia ter ficado quietinho. Eu revelei, tá tudo certo, deu tudo bem. Vó, lembra de mim, né? E chegou ali uma oportunidade. Ô, Lucimara, só vou te pedir para você olhar para o outro lado, ver se você tá me... Pra cá? Isso, fica legal. Sim. Acho que vai ficar melhor. Tá bom. Tá bom. Vou. É como você olha para mim, eu olho para você, certo? Tá bom, certo. O José, ele é um exemplo, porque ele carregou o tesouro, ele tinha um sonho, esse sonho era o tesouro que Deus deu para ele. E a Bíblia diz que Deus abençoou o Egito por causa de José. Deus vai abençoar a sua família por causa de você. Deus vai abençoar essa cidade por causa de você. Eu tenho certeza que Deus não te pôs lá à toa, porque você é um portal profético onde a luz de Deus chega, as trevas têm que ir. E um dos versículos mais fantásticos da vida de José diz que José é um ramo frutífero que subiu os muros e atravessou fronteiras. Ele foi além de tão rico, de tão próspero, de olhar e ver que Deus era com ele. É muito forte o que José viveu. Muito forte. E José, ele estava arraigado numa fonte, né? Nesse versículo fala isso. José é um ramo frutífero junto às fontes. Eu acho que é bem isso, eu não esquecer quem de fato nós somos, né? Quem realmente nos alimenta, da onde que a gente vem, quem de fato, da onde nós estamos arraigados, né? E nós estamos ligados na fonte que é Jesus, e Ele nos leva para onde, Ele que vai dar o crescimento, é Ele que vai fazer esses ramos se expandir, né, e alcançar outros lugares, e eu vejo muito assim mesmo, é um desafio. Eu tenho lido muito sobre José, ainda falei, nossa, eu tenho lido tanto sobre José, porque assim, ele tem várias lições, a história de José tem várias lições, em todos os lugares que ele estava, ele tinha a mão do Senhor, estava com ele. Então, eu acho que essa é o maior aprendizado de José. Ele não saiu do propósito do Senhor, embora as circunstâncias mudassem, ele estava arraigado na fonte. E assim eu recebo cada uma das palavras da senhora, declarações, porque eu sei que realmente não estou ali porque eu queria só estar, mas eu também vejo que é uma oportunidade do Senhor manifestar as mãos dele ali naquele lugar. Primeiro você estava capacitada. O seu tempo não foi um tempo que você desperdiçou, você estudou, você se preparou. Então, o Senhor não chama a gente desocupado. Você estava preparada, né? Uma outra coisa também que é um tesouro na sua vida é a aliança, é a lealdade, é você sempre olhar para esse lugar aqui fértil, é sempre ter a preocupação, o que os meus pastores pensam, o dia que você recebeu o convite, não conversou com ninguém e veio falar com a gente.
E aí, pastores, o que vocês sentem no coração? Então, as pessoas, elas precisam dar valor a como esses tesouros vão se manifestar e quem são os tesouros à sua volta que te autentifica. Eu tenho isso muito claro, né? Eu falei assim que eu elegi a senhora como mentora. Porque Amém. assim, a religião, ela coloca as pessoas, às vezes, desconfigura os profetas do Senhor na vida da gente, né? Talvez por má experiência, ou não dá valor aos pastores, ou não dá valor, eu falo assim, e a gente saber caminhar junto, entender que a unção que vocês têm transborda também ao redor e que vocês impulsionam as pessoas, sempre foi muito importante para mim. E obedecer, mesmo em tempos difíceis, né? Tivemos tantos tempos difíceis, e mostrar um caminho, você fala, nossa, mas eu vou crendo, né? E a palavra de Deus diz, crê nos seus profetas e prosperareis. E eu creio que você, o pastor Marcos, são profetas de Deus para esse tempo, para Franca, para a minha vida, para a minha família. E quando eu recebi o convite, ainda falei, pastora, ninguém sabe ainda, não é oficial, né? Mas eu preciso falar com a senhora, com o pastor, sobre isso. E eu tinha muita clareza no coração de ouvir o que viesse também. De repente, falava, minha filha, o que você está fazendo? O que você vai aprontar? Eu acolheria. Então, isso, para mim, é algo muito certo dentro do meu coração, né? Dessa aliança, porque eu sei que vocês têm aliança comigo, têm aliança com a minha família. Então, a gente se aliancia, faz aliança quando a gente percebe que não tem quebra. Né? Realmente não tem quebra. E sempre foi uma voz muito profética de Deus sobre a minha vida, vocês, na vida do Ricardo. Amém, amém. E isso tudo é um grande desafio para nós, Lucimara, de exercer essa mentoria, essa paternidade, sem o espírito de controle, de manipulação, de uma forma leve, de uma forma em paz, que as pessoas tenham a sua liberdade, né, de seguir. Então, a gente quer muito mesmo passar essa visão da leveza, da vida no espírito. Pastor, vocês estavam falando também de reconhecimento, né? E eu acho que essa também é uma chave, né? Quando a gente reconhece quem nós somos em Deus e reconhece as pessoas que Deus coloca em nossa volta, reconhece os tesouros, né? Que estão escondidos, a palavra só leu em Colossenses, né? Que em Deus estão os tesouros escondidos, né? De sabedoria, estão todos os tesouros de sabedoria, de conhecimento, está em Deus. E quando a gente começa a entender a palavra de Deus, ela se torna viva na nossa vida. E quando a gente reconhece os tesouros, somos gratos, né? Somos gratos por essa tecnologia, somos gratos porque temos toda a possibilidade de poder continuar levando a palavra do Senhor a muitas pessoas. Reconhecemos as pessoas que estão à nossa volta, reconhecemos que nós chegamos no lugar só por capacidade pessoal, mas que existe toda uma contribuição de pessoas. Então, isso tudo fortalece as nossas raízes, né? Exatamente, é muita bênção, é muita bênção. E terminando esse momento nosso, quando a Paula falou assim, vai dar certo com a Lucimara aqui por vídeo, e é um recurso abençoadíssimo que a gente tem hoje, principalmente nesse lockdown, mas terminando com a vida de José, qual a outra maior lição que você tira da vida dele, essa unção? Você falou que tudo que ele fazia, ele tinha a mão de Deus, Deus era com ele. E qual uma outra lição que você fala assim, isso aqui fecha e acho que tem tudo a ver conosco? José tem muitas lições para ensinar, acho que vale a pena ler a história de José. Então, eu tenho algumas coisas, assim, dentro dele, a mão do Senhor estava com José, José sabia aproveitar as oportunidades, aonde José colocava as mãos dele, ele se tornava líder daquele lugar, então ele foi líder na casa de Potifar, ele cuidava dos presos, o carcereiro delegou isso a ele, e ele também governou junto com o faraó. E ele tinha, para mim, o maior aprendizado, né? Que tem um versículo que tem falado muito no meu coração, a palavra de Deus fala assim, eis que faço coisas novas, Isaías, não percebeis? José, quando ele teve a oportunidade de se vingar dos irmãos, ele rapidamente, ele não faz,
Porque ele coloca ali uma pedra em cima de todo o passado. E ele esquece, né? Ele coloca o nome do filho dele de Manassés, que ele fala que ele esquece, deixou no passado as dores da casa do pai dele. Então, isso mostra um aprendizado muito grande. Muitas vezes as pessoas ficam remoendo o passado, querendo coisas, roupas que já não servem mais, querendo, talvez, eu vou viver, porque sempre foi assim com os meus pais, não quer romper o que precisa ser rompido, e não quer dar uma nova oportunidade ou viver um novo tempo. Então, uma coisa que eu aprendo com José, para fechar, é não viver no passado. Deus tem sempre algo novo para a sua vida. Deus tem sempre, está resplandecendo algo novo. Deus está chamando você para um novo propósito, e talvez as sandálias que você usava no passado não vai te servir mais. Você precisa estar com a mente aberta. Você precisa aprender coisas novas. Você precisa mudar hábitos. Mas isso ontem o pastor falou, tem muita gente que fala que isso é misticismo, né? Ele fala, é misticismo. Fala assim, tá dando certo para alguém, por que eu não vou fazer? Existe sim as leis que regem esse universo, e a lei da atração é uma delas. Então, é deixar para trás. Eu sempre fui assim. A minha família sempre foi assim. Eu estava conversando com os servidores esses dias da minha pasta, e um falou para mim assim, eu sei que eu vou morrer disso, né? Eu falei assim, você não vai morrer disso. Meu pai morreu, mas você tem autoridade para quebrar esse ciclo e começar um novo na sua vida. Sim. Então, a gente vê que muitas vezes as pessoas ficam presas no passado, e José só conseguiu restaurar toda a família dele, porque ele já tinha resolvido isso dentro do coração dele, né? Ter deixado para trás e ver o novo de Deus que está vindo, uma nova aliança que Deus está trazendo. E eu vejo que esse é o tempo da igreja na Terra, de viver experiências novas. Talvez, eu sinto falta do culto tradicional, do jeito que é. Deus está trazendo algo novo. Aproveite o algo novo. Mas eu sempre trabalhei nesse segmento. Deus está te dando uma outra visão. Acredita no novo do Senhor. Aposte em algo novo. A gente está vendo aí quem é que está sorteando o moletom. É algo novo na vida dessas pessoas. Então, a gente precisa entender que eu preciso estar aberta a um novo portal do Senhor, de novidade de vida, esquecer. A palavra de Deus diz que eis que estou trazendo coisas novas. Não percebeis? Então a gente precisa estar atento, perceptivo do que Deus está falando e movendo na nossa vida. Essa é uma outra lição que eu tenho com José. Muito, muito maravilhoso. Eu vejo esses homens de sucesso, esses homens patriarcas, gente assim, de muito sucesso na Bíblia. Eles descobriram o fluxo, eles descobriram, veio a riqueza, como que Abraão foi um dos homens mais prósperos e bem-sucedidos da terra. Não é? Então, nós precisamos abrir a nossa mente. E José, como ele entendia o fluxo, ele sabia da lei da atração, ele sabia da lei do reconhecimento, ele é um homem muito antenado. Por exemplo, Daniel, ele sabia muito sobre astros, ele sabia muito sobre o amanhã. Ele é que registrou as 70 semanas de Daniel, onde todo o Apocalipse se revela. Então, pensa que visão, que revelação é essa do amanhã, da energia, do fluxo dos ciclos. Um ciclo vai fechar, outro vai abrir. Então, nós deveríamos ser as pessoas mais sábias da terra. Nós que carregamos Ele, porque nele está oculto todo o tesouro, nós deveríamos ser aqueles que as ideias maiores aconteceriam. E eu fico encabulada com o povo judeu. Ali estão as maiores revelações, ali estão as maiores, a maior ciência, as descobertas da tecnologia, está dentro de Israel. E tem uma pesquisa que mostra que os homens mais ricos fora de Israel, 50% deles também são judeus. Meu Deus! Ou seja, né? É algo que a gente precisa aprender, né? Fala assim, a riqueza, o quanto que veio de Abraão, Isaac, Jacó, e você José. Sabia, a gente percebe o quanto que eles entenderam
e cavaram poços em lugares onde não tinha, ter essa visão do novo, ter essa visão de um novo tempo, de propor coisas novas, de arriscar coisas novas. José, na hora que ele está perante Faraó revelando tudo, ele não só revela e fica quieto. Eu acho muito interessante isso, cada vez que ele revela um sonho, né, tem a revelação divina sobre o sonho, ele propõe algo sobre aquilo, né? E ele vai e propõe também para Faraó como o Faraó tinha que se mover, como que ele tinha que fazer. Escolhe um homem sábio, escolhe um homem ilustre que saiba fazer. Ele, não vejo ninguém a não ser você. Então a gente percebe o quanto que ele aproveitava as oportunidades e se posicionava diante dessas oportunidades. E ele não era um coitadinho, né? Ele passou por tantas provações, ele podia ser um coitadinho, ele podia ter uma estima baixa, ele podia não se sentir merecedor. Ele fala, não, imagina, igual a gente fala assim, você está tão lindo, você está bonito. Imagina, são seus olhos. A pessoa não imagina essa roupinha tão simples, né? Exatamente. Não, se apropriar daquilo, reconhecer aquilo que tem, que vem de Deus. Ele tinha clareza do que tudo que ele veio de Deus. A chama que está dentro de nós, o sopro que o Espírito Santo nos deu, vem de Deus. Então, uma ideia que você tem, valoriza essa ideia, escreve essa ideia, testa essa ideia, porque vem de Deus. Então, você tem que agir diante daquilo que veio. Se vai dar certo ou não, se vai florescer ou não, a gente sabe que a nossa tarefa é semear. De manhã, de tarde, de noite, é plantar. O crescimento, quem vai trazer é o Senhor. Assim quem trabalha no campo sabe. Ele semeia na esperança que não vai nascer? Não, na esperança de que vai crescer e vai nascer, vai florescer. Porém, todo dia ele faz a parte dele, que é regar, e a semente vai trazer naturalmente. Eu tenho uma expectativa muito grande, porque a palavra diz que nele está o sim e o amém. Então é como se nós dessem um passo e o Senhor falou, eu me agrado disso, o sim e o amém está com você, vai acontecer. É muito forte. Muito forte. Tem um tempinho, eu queria mostrar a experiência que eu aprendi com esse rabino no vídeo que ele mostrou. Pode. Que ele fala que está dentro do que o Gustavo trouxe sobre os talentos. Que quando a gente tem um talento e a gente esconde, até isso que começou, que Deus revelou para nós, o talento estava escondido, ele trouxe na nossa mão. E nós fomos lá e escondemos esse talento, e não fomos aperfeiçoando, a gente vai perder esse talento. A gente perde. A senhora contou a história, minha mãe ensinou uma musiquinha pequenininho, um corinho, né, Paulinho? Olá. Aí depois ensinou um louvor maior, aí foi colocando, a senhora foi tocando notas e hoje toca, canta e compõe. Então a gente percebe que evoluiu o seu desenvolvimento. Ele fala que em todos nós temos uma chama, né? A chama acesa de Deus que ele soprou em nós. E ele fez a experiência com fósforo. Uau. Vocês conhecem essa experiência? Vai juntando? Eu juntei 2 aqui porque para ele não apagar, não correr o risco. Tá. Eu não tenho. E ele fala que toda vez que a gente acende o fósforo, para onde que sobe a chama? Para cima. Para cima, né? Então vou riscar aqui. Vocês fazem em casa depois. Tá. Coloquei 2 para não apagar. Então a chama, conseguem ver? Ela tá para cima. Se eu viro para a direita, ela tá para cima. Se eu viro para a esquerda, ela também tá para cima. A chama, ela tem um propósito. Apaguei, né? Mas a chama, ela tem um propósito. Ele fala que o fogo consumidor é Deus. A única coisa que Deus representa na Bíblia é o fogo consumidor. Uau. Esse fogo, nós temos esse fogo consumidor dentro de nós. Nós temos essa chama acesa dentro de nós. Que não se apaga. E que nós precisamos estar com ela sempre para cima. Para cima. Sempre mostrando. Eu não posso esconder. Vou ligar, acender outra. Tá. Eu não posso esconder uma chama. Eu não posso esconder uma chama. Colocar para baixo. Porque ela vai... ela não vai cumprir o propósito dela e ela vai me queimar. Porque ele vai dizer que quando você tem um tesouro e você quer esconder ele te consome. Ele vai te consumir de maneira negativa. É aquela pessoa que tem um talento maravilhoso para tocar e não se voluntaria para tocar, não se voluntaria para ensinar. Daqui a pouco ela já nem sabe fazer mais, ela vai esquecendo. Por quê? Vai acabar consumindo. E quando a chama está para cima, o seu talento está à disposição para o propósito que, de fato, divino, que é o seu propósito na Terra,
você sim vai estar agradando a Deus e aquela chama vai cumprir o propósito dela, que é fazer florescer, quer cozinhar, quer fazer as coisas acontecerem. Nossa. Então, eu acho que quando a gente tem um talento de Deus, a gente tem que manifestar esse talento e não esconder ele. Quem pôs a mão no arado não pode mais olhar atrás. E aí eu vim com aquela música, você falando agora, eu vim com aquela música, viu, Paula? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. É isso, é bem isso, meu Deus, que forte, que lindo, que riqueza de programa. E voltando a falar aí dessa riqueza do judeu, você sabia, né, que eles trabalham entre si. Por exemplo, se eles vão buscar um produto, eles não buscam em outro, eles buscam primeiro entre eles. Primeiro eles. É igual aqui, nós temos empresários aqui na nossa casa. Aí eu preciso de uma madeira. Eu vou pegar a madeira de alguém que é daqui da casa. Tanto é que as madeiras, a gente sempre procura alguém nosso para a gente se comunicar e isso um fornecer o outro. Por isso que eles são tão fortes. Eles têm muito forte a questão da união, né? Da unidade. Então, um judeu ajuda um outro judeu, né? E esse princípio é muito forte. Eu lembro quando a gente foi comprar novamente as mesinhas para casa de oração, tinha vários orçamentos, o pastor falou assim, olha, nós temos na casa alguém que faz, né? Que era a Rosa e o Sebastião, vamos fazer com eles, porque a gente abençoa eles também. E essa é uma visão muito bonita, né? E que a gente precisa preservar. Se todo mundo tiver e trabalhar bem, com eficiência, e também assim, porque é da igreja eu vou fazer de qualquer jeito, porque é para alguém da igreja eu vou fazer, vou fazer o melhor, com excelência, ter esse princípio de excelência, eu vou servir com o melhor, porque é da igreja eu vou fazer de qualquer forma, não, eu vou fazer o meu melhor, né, para servir os irmãos. Tem um grupo, né, de empresários da casa, e que é pouco movimentado ali, né, pastor? Tanta gente capacitada ali, tanta gente que pode divulgar produtos ali e fazer negócios ali. Sim. Precisa ter esse entendimento. Porque talvez só ali dentro daquele grupo de empresários já daria para movimentar riquezas para todo mundo. Exatamente. É dar valor ao que está debaixo dos seus pés. É dar valor é pouco. Não, dê valor nos 5 pães e 2 peixinhos, que é isso que vai alimentar uma multidão. É essa realmente a nossa mentalidade, Marcos e Vânia. Nada é pouco, nada é pequeno, nada é insignificante. Não, tudo tem significância para a gente. Por isso que as coisas crescem e multiplicam na nossa mão, entende, Lucimara? É bem isso mesmo, né? Eu lembro quando mudou a igreja e o pastor começou a guardar vasilhas, pedindo quem tinha vasilhas de sorvete, de açaí, e ele, aquele monte de coisa de gordura, eu falei, meu Deus, onde o pastor fazer com aquilo? Verdade. Pois ele organizou todos os parafusos ali, porquinhos, e colocou e guardou as coisas. São coisas que a gente acha que são simples, mas na verdade vocês estão dando um exemplo e estão nos ensinando a valorizar as coisas, né? A ser cuidadosos com as coisas simples, que pareçam pequenas, mas que não são pequenas, são necessárias, porque quem faz uma coisa de um jeito, faz tudo do mesmo jeito, né? Exatamente. Então, mostrou esse zelo, esse cuidado, e isso foi um aprendizado para mim. Quando eu vi ele fazendo isso, eu falei, gente, quantas vezes, às vezes, uma coisa que está com tampa, bonitinho, você joga fora. Não, eu posso usar, dar uma utilidade para isso. Então, eu acho que isso é importante, sim, a gente ter essa cultura. Ontem ele deu o exemplo aqui, que alguns ferros velhos que estavam na oficina vendeu alguns canos, algumas coisas que estavam aqui parados, vendeu no ferro velho e ganhou, comprou, pegou R$380. Aí você fala, nossa, R$380 por estrutura desse tamanho? De grão em grão a galinha enche o papo. R$380 é muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso é algo que, assim, também aprendi com vocês, né? Uma coisa é você estudar, outra coisa é você ver na prática a aplicação daquilo. Então, fala assim, você estuda sobre administração, sobre controles financeiros. Ninguém enriquece com 1 milhão e vai permanecer com esse 1 milhão se ele não tinha boa gestão com 100, né?
E o grande exemplo das pessoas mais ricas, eles falam justamente isso, que as pessoas que ganham dinheiro sem entender a gestão do dinheiro, ela perde de maneira muito fácil. Milionários, quem ganha na loteria, daqui a pouco volta a ficar mais pobre do que ele era antes, mas quem faz uma boa gestão do recurso que ele tem, ele vai sim, quando ele tiver muito, ele vai saber fazer a gestão disso também. Muito e vocês bom. trazem isso muito claro, né? É R$2, tá, mas são R$2. É R$380, tá? Mas se eu jogar isso no lixo não vai ser nada. Então é melhor R$380, que vai pagar, vai ajudar a pagar algumas despesas que a igreja tem. Então vocês vivem a prática, de que muitas vezes é ensinado em universidade, vocês vivem a prática e de uma maneira muito simples. Que bom. Né? Mostrando que sim, a gestão financeira, ela é simples, importante, necessária e basta começar a fazer. Sim, aí quando a gente dá valor nas coisas naturais, Deus nos entrega as riquezas espirituais grandiosas e muito maiores. Nosso tempo acabou, vou só te pedir para você ou Gustavo, vocês dois, fazerem um videozinho, alguma coisa e colocar lá dentro do grupo de empresários, relembrando essa parceria, esse olhar um com o outro aqui, para sermos mais comunicativos e conversar um com o outro ali dentro, tá bom? Ok, coloca à disposição se precisar que faça uma live, a gente faz, né, Gustavo? A gente organiza, chama o Gustavo aqui, a gente prepara um vídeo legal para colocar lá na casa. Tá, Jó? Então, muito obrigada, um beijo. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Valeu demais, eu aprendi muito, eu amo ter você aqui. É verdade. Amém, também. Obrigada, viu? Valeu, amada, um beijo.